E a planta de hoje é uma planta muito legal e me impressionou muito falar sobre essa planta, estudar essa planta, informações incríveis. Eu estou realmente impressionado com essa planta e imagino que você aí do outro lado também vai ficar impressionado com o que eu tenho para dizer, porque é uma planta extremamente comum. Você encontra na calçada, no terreno baldio, no cantinho de horta, no muro, debaixo do cavalete d'água, você encontra essa planta com muita facilidade. E ela tem propriedades medicinais que são realmente incríveis. Hoje eu vou falar para vocês de erva de Santa Luzia. E a erva de Santa Luzia tem outros nomes populares, como por exemplo erva andorinha. E ela é muito utilizada popularmente para tratar diarreias, para tratar inflamações, para febre, como bactericida, para lavar feridas velhas. Bom, tem vários usos populares aí essa planta. E ela é chamada de erva de Santa Luzia por conta de ser utilizada com muita frequência para problemas dos olhos, principalmente conjuntivite, porque ela tem uma ação bactericida e anti-inflamatória muito relevante. Então, quando você está com algum tipo de inflamação nos olhos, pode ser uma conjuntivite bacteriana, uma conjuntivite por conta de produtos químicos, bom, uma conjuntivite qualquer, você pode lavar os olhos com um chá feito com essa planta e ela tem resultados muito eficientes, tanto que é usada popularmente há séculos para essa finalidade. Quanto à toxicidade dessa planta, muita gente acha que é uma planta tóxica, né? E é comum a gente achar que são as plantas que a gente não conhece são tóxicas, é uma forma da gente se prevenir. Na Nigéria ela foi testada e no teste que foi feito com cobaias, durante o período todo não foi verificado nenhuma toxicidade da planta. Não modificou padrões como, por exemplo, do sangue, de urina, não causou problemas do fígado e de nenhum outro órgão. Então, nesse exame nigeriano, demonstra segurança no uso dessa planta. Num outro estudo indiano foi realizado um experimento onde as cobaias foram tratadas 90 dias utilizando somente extratos dessa planta. Durante 90 dias, é um tratamento de longo prazo, e nesse tratamento todo não foi verificado toxicidade, ou seja, nenhuma das cobaias morreu e nem teve nenhum tipo de reação adversa importante. Não foi verificado lesão nos órgãos e nem nos padrões sanguíneos. Então também, nesse segundo experimento, demonstra segurança no uso dessa planta. Quanto à genotoxicidade dessa planta, e genotoxicidade é a capacidade de causar mutação genética, ou seja, de induzir a formação de câncer. Existem plantas que, se consumidas, podem levar ao desenvolvimento de câncer. E a erva de Santa Luzia, testada na Malásia, verificou-se que ela não causa mutação genética, ou seja, ela não causa alterações no nosso DNA e não tem o risco de causar o câncer. Por fim, um estudo realizado na Malásia também ofereceu às cobaias uma dose extremamente alta do extrato de erva de Santa Luzia durante 14 dias para as cobaias. Elas foram observadas e também não foi verificado nenhum traço de toxicidade, mesmo em dosagens muito altas. Então, nem em tempo prolongado, nem em dosagens muito altas, a erva de Santa Luzia apresentou nos exames que eu encontrei, nos trabalhos que eu encontrei, não apresentou toxicidade relevante, ou seja, não há risco iminente no uso dessa planta. A gente pode ficar tranquilo em fazer o tratamento com essa planta. Todavia, tem um senão aí. 2 estudos realizados na Nigéria demonstraram que os extratos de erva de Santa Luzia têm uma ação negativa sobre o aparelho reprodutor masculino. O que isso significa? Ela não causa impotência sexual, ela não causa disfunção erétil, mas ela causa mau funcionamento dos testículos e reduz a motilidade, ou seja, a forma como os espermatozoides nadam. Então, se você é uma pessoa que quer ter filhos, né, um homem que procura ter filhos, não deve utilizar a erva de Santa Luzia, porque pode ter uma interferência negativa no seu processo reprodutivo. Agora, se você é uma pessoa que já teve seus filhos, que não está interessada em ter mais filhos, ou que não espera ter filhos nesse momento, e precisa do uso da erva de Santa Luzia para alguma finalidade, então pode fazer o uso da erva de Santa Luzia, resguardada então somente este senão do mau funcionamento do aparelho reprodutor masculino no uso prolongado dessa planta. Como antimicrobiano, comprovou-se na Malásia, num estudo feito na Malásia, a propriedade antibiótica dessa planta, que é muito reputada popularmente, como a gente falou, por causa das conjuntivites, das disenterias bacterianas e tudo mais, comprovou-se a ação efetiva dela contra diversos tipos de bactérias que causam problemas de saúde em seres humanos. Então ela vale muito a pena utilizar essa planta como antibiótico no caso de infecções.
Na Espanha e na Índia foi testada a capacidade dessa planta de combater diarreias, disenterias, porque essa é uma propriedade popular muito afamada dessa planta também. E nos dois casos verificou-se que sim, a planta tem a capacidade de reduzir o trânsito intestinal. Isso significa que quando você está usando essa planta, o tempo que as fezes demoram para sair do intestino é maior, ou seja, elas são mais lentas, esse trânsito dentro do intestino é mais lento, o que ajuda a combater as diarreias e as disenterias, isso fica comprovado. Num outro estudo nigeriano, demonstrou que, no caso das bactérias que causam infecções intestinais, como Escherichia coli, como Salmonella, como, outras aí, a erva de Santa Luzia tem excelente ação combatendo essas bactérias. Então, no caso de disenterias, diarreias ou infecções intestinais, a erva de Santa Luzia é uma excelente pedida. Como antitérmico, analgésico e anti-inflamatório, os extratos de erva de Santa Luzia foram testados na França. Como antitérmico, demonstraram uma excelente capacidade em reduzir a temperatura corporal e controlar as febres, mas em dosagens mais altas. Então, se você faz um chá de erva de Santa Luzia com uma colher de sobremesa para cada xícara de água, se você quer baixar a febre de alguém, então faça essa xícara de chá com 2 colheres de sobremesa de planta picada. Isso vai ser mais eficiente para baixar as febres. Se você usa tinturas, então use, a pessoa está com febre agora, você usa 20 gotas a cada 2 ou 3 horas até que a febre realmente baixe. Isso vai ser muito eficiente utilizando a erva de Santa Luzia. Como anti-inflamatória, esse estudo francês demonstrou que os extratos de erva de Santa Luzia têm uma ação anti-inflamatória muito interessante para inflamações agudas, ou seja, aquelas que não são crônicas, que as pessoas não desenvolvem ao longo da vida. São inflamações como, por exemplo, inflamação do ouvido, inflamação da garganta, inflamação na amígdala, inflamação em alguma parte específica do corpo, naquele momento, ela tem uma ação muito eficiente. Para inflamações crônicas, como por exemplo artrite reumatoide, a pessoa tem durante a vida inteira. Nesses casos especificamente, o efeito anti-inflamatório não foi satisfatório. Mas se você está tendo alguma inflamação pontual no seu corpo, sim, a erva de Santa Luzia é muito eficiente. No caso de asma, da inflamação do aparelho respiratório, os extratos da erva de Santa Luzia foram testados na Nigéria, na África, e demonstrou que ela tem uma excelente capacidade em combater os processos inflamatórios do pulmão. Isso faz dela um medicamento muito importante, muito interessante no combate de asmas, bronquites asmáticas, bronquites alérgicas e outros tipos de bronquite. No estudo francês que tentou avaliar a capacidade analgésica da planta, não somente a facilidade que ela tem de reduzir a sensação de dor, né, dor de cabeça, dor inflamatória, uma dor de uma cirurgia ou de um acidente, não somente em reduzir a dor, ela foi muito eficiente, mesmo em dosagens muito baixas, então dosagens mais baixas do que o normal, ela tem ação analgésica eficiente, como ela também tem uma capacidade ansiolítica, relaxante e sedativa, ou seja, ela atua no sistema nervoso central, causando relaxamento e eliminando a ansiedade. E essa capacidade dela foi verificada em 2 artigos diferentes, 2 artigos científicos diferentes, comprovam a ação dessa planta em reduzir então esse estado de ansiedade e causando relaxamento. Uma coisa muito interessante sobre essa planta foi um teste que foi feito com ela na Malásia, uma pesquisa feita com ela na Malásia, que verificava a capacidade dela em impedir a degradação das cartilagens das articulações. Em casos de artrite, ela foi testada, pessoas com inflamação nas articulações, essa cartilagem que protege as articulações, ela vai sendo degradada por conta da artrite, ou seja, ela vai perdendo a capacidade dela de proteger os ossos, o que causa muita dor. Foi testado então, e a erva de Santa Luzia, ela inibiu a degradação dessa cartilagem, ou seja, as cobaias que participaram do teste e que tinham artrite tinham melhor qualidade das suas cartilagens do que as cobaias que não receberam erva de Santa Luzia, o que demonstra que nos casos de artrite e artrose, o uso da erva de Santa Luzia pode ser um excelente medicamento e pode ajudar muito a melhorar a qualidade de vida e evitar a degeneração das cartilagens. Como protetora dos rins, a erva de Santa Luzia também demonstrou uma capacidade nefroprotetora, ou seja, ela consegue fazer com que as estruturas do rim não percam sua qualidade ou não se danifiquem ao longo do tempo por conta de medicamentos, de tratamentos, de radiação, de um monte de coisa pode acontecer ao longo da vida. Muitos medicamentos alopáticos que as pessoas tomam destroem os rins, né? Você perde a capacidade renal por causa de alguns medicamentos que você pode tomar. Então a erva de Santa Luzia ela protege os seus rins. E aí você não perde a funcionalidade dos rins. E ela pode até ajudar na regeneração de estruturas e fazer com que o rim funcione em melhores condições.
Como diurético, os extratos da erva de Santa Luzia também foram testados e ela tem uma capacidade apreciável, aumentando o volume de urina, e a capacidade dela foi comparada à da cetazolamida, que é um medicamento comum para diurético comum, e ela teve os mesmos resultados que esse medicamento. Uma coisa muito interessante sobre essa planta, ela foi testada na Índia contra o veneno de Naja, né? A serpente Naja, muito venenosa. Os extratos de Santa Luzia foram testados em cobaias, tentando inibir o veneno de Naja. E o resultado foi surpreendente. A erva de Santa Luzia conseguiu inibir 93% da toxicidade do veneno de Naja. Isso significa que ela é também protetora do nosso fígado, né? Já que o fígado é um órgão atacado pelo veneno das serpentes. E ela tem uma capacidade antiofídica muito importante. Então, juntamente com a erva botão, que é outra planta que tem atividade antiofídica fantástica, hoje a erva de Santa Luzia, para mim, é o segundo melhor antiofídico que eu conheço. Como cicatrizante, a erva de Santa Luzia também é muito utilizada, principalmente no caso de queimaduras. Popularmente, tem um amplo uso o extrato da erva de Santa Luzia para combater essas feridas, essas queimaduras. E testado na Índia, os extratos dela, foi produzida uma pomada com os extratos dela, e realmente uma ação de aceleração da regeneração dos tecidos e redução dos processos inflamatórios. Isso foi muito benéfico e ajudou muito nos casos de queimadura. 2 estudos indianos testam a capacidade de controlar, de atuar sobre o sistema imunológico, né? Como a erva de Santa Luzia atua sobre o sistema imunológico. No primeiro desses 2 testes, ela foi testada a sua capacidade anti-anafilática. O que é uma capacidade anti-anafilática? Quando você tem uma crise alérgica extremamente alta, você tem o choque anafilático, que é uma reação extrema do organismo e pode levar à morte. Então, testada como anti-anafilática, os extratos da erva de Santa Luzia foram muito eficientes como antihistamínicos, combatendo os processos de alergia, essas alergias muito intensas. Foi muito interessante. No segundo estudo, foi testado o efeito antialérgico dela e realmente ela é moduladora do sistema imunológico e combate os processos alérgicos. Hoje, se uma pessoa sofre de alergias, alergias intensas, alergias crônicas, a erva de Santa Luzia pode ser uma excelente pedida para modular o sistema imunológico. Essa capacidade imunossupressora também pode ser muito eficiente no uso, por exemplo, no caso de asmas alérgicas, bronquites alérgicas e também no caso de doenças autoimunes, já que ele modula a atividade do sistema imunológico. A erva de Santa Luzia foi testada num estudo africano e demonstrou a capacidade de reduzir em 40% o desenvolvimento do plasmódio. Então, se você mora numa região que tem problema de ataque de malária, ou se você está em algum lugar em que malária é um risco, o uso da erva de Santa Luzia pode ser extremamente eficiente para combater o desenvolvimento desse micro-organismo causador da doença. No controle da diabetes, um estudo demonstrou que a erva de Santa Luzia, os extratos da erva de Santa Luzia, têm capacidade de inibir a glucosidase. O que é a glucosidase? Ela é uma enzima que participa da sua digestão e ela quebra os açúcares dos alimentos que você consome. Para o seu organismo poder absorver açúcar, ele tem que estar na forma pequenininha. E os açúcares que vêm dos nossos alimentos são açúcares muito grandes. O que a glucosidase faz? Ela quebra esse açúcar grande até ficar muitos pedaços pequenininhos e o nosso sistema digestivo, na verdade, nosso intestino, pode absorver esse açúcar. Se a glucosidase não funciona, esse açúcar não é quebrado e, por consequência, ele não pode ser absorvido pelo nosso organismo. Nesse caso, então, a erva de Santa Luzia é excelente para evitar, por exemplo, a hiperglicemia pós-prandial e ajudar a controlar os níveis de açúcar no organismo. Num outro estudo indiano, verificando a capacidade hipoglicemiante das folhas de erva de Santa Luzia, verificou que ela tem excelente ação comparável com medicamentos químicos utilizados para controle da glicemia. Contra o HIV, a erva de Santa Luzia foi testada na Hungria e seus extratos demonstraram uma capacidade muito interessante em inibir o desenvolvimento do vírus HIV. Ou seja, se você sofre hoje, se você é HIV positivo hoje, a erva de Santa Luzia pode ser um auxiliar importante no seu tratamento, ajudando a controlar a carga viral. Contra o câncer, um estudo desenvolvido na Malásia estudou a ação da erva de Santa Luzia combatendo células cancerígenas. E verificou que no caso, por exemplo, do câncer de mama, ela tem a capacidade de reduzir o desenvolvimento do câncer de mama e conduzir as células à apoptose. E lembrando que a apoptose é a morte espontânea, o colapso da célula cancerígena. Num outro estudo desenvolvido nas Filipinas, a erva de Santa Luzia também foi testada no caso de câncer do pulmão e câncer de intestino e verificou-se também uma ação importante no combate a esse tipo de câncer.
Num outro estudo desenvolvido na Índia, os extratos de erva de Santa Luzia foram testados contra o câncer de laringe e foi verificada uma redução de 80% no desenvolvimento desse câncer. Por fim, um estudo coreano demonstrou a atividade da erva de Santa Luzia contra as células de leucemia mieloide e com resultados muito interessantes, reduzindo expressivamente o desenvolvimento dessas células tumorais. Dessa forma, a partir de todos esses exemplos que nós pudemos dar, dessas pesquisas científicas que foram realizadas, podemos entender que a erva de Santa Luzia tem sim uma capacidade importante no combate ao câncer. Essa foi a erva de Santa Luzia. Eu espero que você tenha achado importante esse vídeo e que você tenha gostado dessas informações sobre a erva de Santa Luzia. Se você conhece alguém que poderia se beneficiar de alguma dessas informações, compartilhe o link desse vídeo. Manda pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo e-mail, não importa. O importante é disseminar essa informação e mandar esse link para quem precisa, para que essa pessoa também possa se beneficiar do uso das plantas medicinais. Se você curtiu o vídeo, dá um like pra gente, dá um joinha pra gente saber que o vídeo chegou até você. E se você quiser vincular esse vídeo na sua página, no seu blog, no seu site, fique à vontade. O vídeo é gratuito, é livre e é para disseminação da informação sobre as plantas medicinais.